Alô, amigos da TV Banqueta, estamos começando mais uma edição do Conexão Leão, programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 13 horas e com algumas reprises durante toda a semana em horários variados. Conexão Leão você assiste através do canal 6 da NET, aqui em Nova Lima e região, e pode assistir também através do site da TV Banqueta, www.tvbanqueta.com.br. Posteriormente à primeira exibição do programa, você consegue também assisti-lo através do canal do YouTube, acessando Conexão Leão TV Banqueta. Conexão Leão tem a parceria agradável e saborosa da Padaria Avenida, que é a mais nova sensação da cidade. E também, a partir da semana passada, temos um parceiro novo e interessante, que é o Careca Gás, o melhor gás de Nova Lima, mais rápido, mais eficiente. Careca Gás atende toda a região com presteza e atenção. Conexão Leão dessa semana vai falar de um assunto muito interessante que as pessoas leigas gostariam muito de saber. Vamos falar sobre a doutrina espírita, sobre o kardecismo. Estamos aqui com 3 autoridades no assunto, aqui da cidade de Nova Lima e da região. Do nosso lado, nossa querida Geralda Maria Santos, que é lá da Casa de Caridade e Espírita Paulo de Tarso. Do lado dela está o nosso querido Jaime Sá Mota Augusto, da Associação Espírita André Luiz, e na ala esquerda está o nosso queridíssimo Luiz Valadares de Abreu, que é da Casa Girassol Fraternidade Espírita Cristã. São 3 entidades diferentes, mas todas 3 que são adeptas à doutrina espírita. Um assunto interessante que nós vamos falar com muita clareza, com muita tranquilidade, todo mundo de coração aberto. Começando o Conexão Leão, agradecendo você, Geraldo, pela atenção, por estar aqui para dar esse depoimento. Um pouco da Geralda e um pouco da Casa Paulo de Tarso, olhando para aquela câmera. Eu quero agradecer a oportunidade também, fico muito feliz. Me chamo Geralda, né? Estou na Casa Espírita, Casa de Caridade Espírita Paulo de Tarso, tenho 25 anos. Eu frequento a casa desde janeiro de 2001, né? Portanto, 17 anos. Sou vice-presidente da casa e coordenadora da assistência e promoção social. A Casa Espírita, ela proporciona assim, muitas frentes de trabalho para aqueles que se interessarem. A gente tem bastante trabalho lá na área social, com as famílias, com as crianças, né? Na evangelização, na mocidade. E muitas as reuniões de evangelho, doutrina, porque a gente entende que o que faz realmente a modificação do ser humano, né, do ser, é o Evangelho de Jesus. E para a gente, né, para todos nós, a luz da doutrina espírita. A Casa Paulo de Tarso fica onde, Geralda? Qual que é a sua localização aqui em Nova Lima? Sim, a Casa Espírita, a sede dela atualmente é na Rua Getúlio Vargas, 131, no centro, né? Lá na antiga gráfica do Guia Comercial. Ok. Então está bem na área central. Bem na área central. Muito bem, Geralda. Nós vamos falar mais durante o programa sobre a doutrina, sobre o espiritismo em geral, como religião, como doutrina, como vida. Certo. Nosso querido Jaime, sim, que é da Associação Espírita André Luiz. Espírita André Luiz. Um pouco aí do seu currículo, da sua entidade. Tá, ok. Eu queria agradecer primeiro na TV Banqueta por essa oportunidade. Em tempos que nós estamos vivendo de tanto extremismo, de tanta enfim, informação, né, é importante que tenha programas, possibilidades de a gente discutir sobre assuntos tão leves como o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, que nos esclarece, né, e nos dá a oportunidade a todos de nos tornarmos pessoas melhores também. Esse é o nosso objetivo.
E hoje atualmente, eu atuo na Associação Espírita André Luiz como atendente fraterno. Eu faço parte da equipe de divulgação doutrinária, que programa os estudos, e sou atualmente o diretor da casa. É uma casa de 43 anos de existência, fundada por saudoso Seu Domingos, Dona Lenir, Dona Lia, no qual mando um abraço para todos que estão encarnados e desencarnados. E nessas pessoas eu também abraço a todos os trabalhadores da casa, os trabalhadores espíritas da região. E a casa, ela também, como Paulo de Tarso, como a Casa Girassol, nós temos o intuito de oferecer e divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E é muito importante que a gente traga o Evangelho também junto, para quebrar essas barreiras do preconceito. A casa, ela promove reuniões públicas, abertas ao público, na segunda-feira, a partir das 19 horas, na quinta-feira, a partir das 19h30 e aos domingos, a partir das 19 horas. Além disso, nós temos tarefas de assistência social, são mais de 40 famílias que são assistidas com cesta básica, com reuniões de estudo, todo sábado de manhã. Nós temos as campanhas do quilo, enfim. Trabalho e vontade de fazer o bem é o que não falta, esclarecimento. Então, mais uma vez agradeço ao Sr. José Raimundo e a banqueta pela oportunidade. A localização da Casa André Luiz. A Casa André Luiz, ela fica na Travessa Machado de Assis, número 85. A Travessa Machado de Assis é aquele bequinho que tem, descendo a Bias Fortes, nós temos 3 becos, é o do meio, não tem erro não. Então também localizada na região central. Mas na região central, exato. De Nova Lima. Exato. Muito bem, Jair. Vamos falar mais durante todo o programa. Sim. Você com a Geralda e com o nosso querido Luiz Valadares. Muito obrigado pela presença, também disponibilizar aí o seu tempo precioso para poder nos conceder essa entrevista, esse bate-papo. Fala um pouco do Luiz e um pouco da Casa Girassol. Meu nome é Luiz, eu já estou na doutrina espírita há 33 anos e a Casa Girassol é um local acolhedor destinado a divulgar a doutrina espírita e concernente ou de acordo com os postulados da doutrina, seguimos o Evangelho de Jesus e especificamente o que vamos falar agora acerca do que ele nos ensinou, que a fé sem obras é morta. Por isso a doutrina espírita nos aconselha e a Casa Girassol oferece atividades assistenciais, atividades fraternas, a divulgação da doutrina espírita atrelada a um trabalho social visando atender a comunidade, constituindo a realização prática dos postulados que acreditamos. A Casa Girassol fica na rua Luísa Lucinda, na Vila Aparecida, aqui na saída de Nova Lima, próximo ali da BR, você entra. É fácil chegar, basta consultar no site, vai ver como chegar lá. Vila Aparecida está ali na altura do Poço Jambreiro, por ali. Por ali, exatamente. Próximo ao Zé de Almeida, né? Depois do Zé de Almeida, por ali. Isso, por ali. Eu acho que nós já estivemos lá. Muito bem, Luiz. Muito obrigado aí pela sua apresentação. E aproveitando esse gancho, e antes da gente entrar mais no assunto da doutrina espírita, mas eu gostaria de trocar ter uma confirmação com vocês. Eu que não sou, eu sou católico praticante, mas sou um curioso da doutrina espírita, já frequentei algumas reuniões e eu vejo que tenho grandes amigos que são da doutrina. Eu vejo que todas as casas espíritas, as entidades espíritas são muito no sentido de caridade, de ajudar as pessoas. Fala um pouco sobre isso aí. Gostaria que cada um relatasse por que disso. Você já começou a relatar, Luiz, mas aproveitando esse gancho, por que o espírita, o kardecista, se eu estou falando certo, por que ele é tão caridoso, por que ele gosta tanto de ajudar as pessoas? Sim. Bom, o espírita, como o nosso companheiro já falou, né, Luiz, como a gente baseia as nossas tarefas, os nossos trabalhos no ensino do mestre,
todo o ensino do mestre é todo baseado em ação, né? Todo momento a gente vê no Evangelho Jesus fazendo, falando, curando, né? Pregando, sempre fazendo alguma coisa. Ajudando, né? Então, como ele é mestre e Senhor, a gente tem que seguir os passos dele. Então, nada mais justo que a gente faça alguma coisa pelo nosso irmão, pelo próximo, né? Então, no caso da Casa de Caridade Espírita Paulo de Tarso, a gente tem a assistência e promoção social, né? Porque o objetivo da assistência não é que o ser fique na assistência para todo sempre. Ele vai ficar na assistência até o momento que for necessário. Mas o objetivo é a promoção. Mas ele só vai se promover com o Evangelho de Jesus, né? Que uma coisa que a gente sempre fala na casa, que eu sempre falo, que o que faz a transformação da vida da pessoa não é o alimento. Porque o alimento a pessoa vai conseguir em qualquer lugar. Mas ali na casa é o pão espiritual que vai junto, né? Então, atualmente na casa a gente tem mais ou menos 40 famílias assistidas, né? A gente faz todo mês uma cesta, inclusive no terceiro sábado a gente entrega essa cesta para elas. A nossa reunião de assistência e promoção social é no sábado, junto com a evangelização da criança, a mocidade. Então a reunião de sábado é para a família. Então vai a família com a criança, o jovem, a família fica no salão e as crianças, os jovens vão para outras salas de acordo com a idade. Então elas recebem essa cesta de alimentos todo mês, né? E tem também ajuda com roupas que a gente Enfim, é uma entidade que só quer ajudar as pessoas. Sim. Não é isso? Isso. Luiz, desculpa, Luiz já me falou sobre isso. Jair, Sim. É isso mesmo? Você endossa o que os outros dois falaram? De onde que vem tanta fraternidade do pessoal que é espírita? Quando a gente fala em ajudar o próximo, né, José Raimundo, tem uma questão que a gente tem que ver, são dois lados, né? É o lado de quem recebe ajuda, que está necessitado, e o lado de quem tem a oportunidade de ajudar, né? Claro. E isso é uma visão muito importante para a gente, porque às vezes as pessoas procuram a casa espírita sobre diversos aspectos. Às vezes é um sofrimento que ela está passando, às vezes é uma doença física mesmo, às vezes é uma questão emocional. Enfim, às vezes procura por curiosidade, né, como você citou. Então são vários os aspectos. Só que passa um momento, a pessoa vai sentindo dentro de si a vontade, porque, como a Geralda falou, o que Jesus pregou o tempo, toda a vida, a vida dele, principalmente os 3 anos de que a gente tem maior conhecimento, foi colocar a mão na massa mesmo, né, aliviar a dor dos outros, e a gente entendendo que somos necessitados também, né, de ajuda, é no trabalho que a gente encontra essa força, né, para olhar no espelho e purificando as nossas dificuldades, né. Bem lembrado do Luiz a citação, né, que a fé sem obras é morta, né? Então não adianta a gente propagar, a gente ficar falando aqui, sentados, ou falar na frente de um público e realmente, efetivamente, não colocar aquilo em prática na nossa vida, né? A gente vai falar sobre tolerância, mas eu não sou tolerante com os meus familiares. A gente vai falar sobre fraternidade, sobre amor, sobre perdão, mas eu não consigo perdoar meu chefe, né? Que fica... Okay. Então, assim, isso é essência mesmo da doutrina espírita. Exatamente. Muito bem, Jair. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Para fechar esse bloco, Luiz, essa ajuda, essa fraternidade, caridade, é para qualquer pessoa, de qualquer religião? Precisou? Vocês estão prontos a ajudar? É isso? A doutrina espírita se propõe a divulgar a boa nova, o Evangelho de Jesus, que veio para todos, independente de cor, de credo, de raça, de nacionalidade. Por isso atendemos a todos, independentemente da doutrina religiosa. Basta querer ouvir a palavra do Cristo. Segundo, inclusive, o ensino de Paulo, as cartas de Paulo compõem o Novo Testamento, há um trecho em que ele diz: fora da caridade não há salvação. E a caridade feita de forma irrestrita, sem preconceito, sem seletividade de qualquer espécie. Atendemos a todos indistintamente. Muito obrigado. Importante essa sua colocação, Luiz, Jaime também, e a nossa querida Geralda.
Vocês, nas horas vagas, gostam de comer bem, não gosta, Geraldo? Tá vendo essa mesa maravilhosa aí? Cortesia do nosso parceiro Padaria Avenida. Se não conhece, vai lá conhecer. Padaria Avenida está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascalho. Show de bola. Pão quentinho a toda hora, cafezinho gostoso, estacionamento próprio, segurança na porta, guloseimas, salgadinhos, sucos. Tudo de bom, viu, Luiz, Jaime? Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco vem o segundo bloco do Conexão Leão. Eu vou apertar esse povo aqui. Rapidinho. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Como parte do programa Lidera, a Prefeitura realizou no dia 24 o Fórum Futuro do Trabalho e seus desafios. O evento aconteceu na Fundação Dom Cabral, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses. A Prefeitura vem trazendo esse fórum para dentro da Fundação Dom Cabral, que é uma academia de negócios, para discutir o futuro do trabalho e suas implicações. A gente teve aqui lideranças de todos os setores, principalmente da rede de educação municipal, para que elas também possam ser multiplicadoras deste conceito, deste conhecimento dentro do seu ambiente de trabalho. O fórum promove o diálogo com a sociedade sobre as implicações dos avanços tecnológicos nas relações trabalhistas e no futuro do trabalhador. Durante o evento, foram discutidos os seguintes temas: panorama das transformações nas relações trabalhistas e suas implicações no futuro do trabalho e legislação atual do trabalho, a necessidade de sua modernização, bem como a avaliação dos riscos de exclusão de pessoas à margem da Revolução 4.0. A tecnologia, historicamente, ela não desemprega por si, mas sim a falta de capacitação. Mas cabe a cada um de nós entender que o mercado de trabalho muda a partir do momento que a gente consegue consolidar a tecnologia com, claro, o capital intelectual, que é a inteligência. Hoje o indivíduo ele tende a ter 3, 4, 5 trajetórias ocupacionais ao longo da vida dele. Estou participando desse evento para buscar conhecimento, para passar para os jovens que a gente trabalha com eles, para que eles possam realmente conseguir se inserir nesse cenário do mundo atual. Nós parabenizamos a Prefeitura, o seu prefeito, por essa iniciativa, porque realmente é a questão mais estratégica hoje, do ponto de vista social, do ponto de vista público. Com o aparecimento e o desaparecimento de várias atividades, nós precisamos pensar a exclusão e pensar formas de combater essa exclusão, visando com que as pessoas tenham seus direitos elementares e mais fundamentais e sejam cumpridos. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. De volta com Conexão Leão, conversando hoje com o pessoal da doutrina espírita, com os kardecistas. Mas antes de voltar no assunto, Geralda, além desse trabalho maravilhoso que faz lá na Casa Paulo de Tarso, sei que você gosta de cozinhar, sei que é boa cozinheira. E você, quando precisar de um botijão de gás, na hora, rapidinho, você vai chamar o Careca Gás. É o gás mais rápido e eficiente de Nova Lima. Viu? Careca Gás tem uma equipe maravilhosa, ágil, rápida, ele é multimarcas, trabalha com todas as marcas, você pode escolher a marca de gás que você quer. Todos os botijões são novos, limpos, e ele troca na hora para você se precisar. Tem 3 telefones ali na tela. Se você que está assistindo precisar de um gás agora, pode ligar no 0800, que é a ligação gratuita. Você pode ligar no fixo, que é também um telefone de WhatsApp, e pode ligar diretamente no celular do Careca. Careca Gás, o mais rápido, melhor gás de Nova Lima. Careca Gás. Ô Jaime, o que é o kardecismo? Quando é que começou essa história? Conta pra gente.
Sim, então, José, na verdade o termo mais adequado para a gente se referir às pessoas que seguem a doutrina espírita realmente não são kardecistas, né? Porque o Kardec, ele apenas codificou a doutrina espírita. Allan Kardec. Allan Kardec, exatamente. A doutrina, ele mesmo coloca muito claro para a gente que é a doutrina dos espíritos e não dos homens. Então, quando a gente fala assim, doutrina kardecista, né, fica parecendo que é seguidores de um homem. E, na verdade, não. É seguir desse ensinamento eterno, né, que veio da espiritualidade para nós. Kardec, ele compilou esses ensinamentos e, é claro, com muita... utilizando do conhecimento que ele sempre teve como educador, como... né, pedagogo, né? Ele teve a possibilidade de codificar e trazer essa questão para nós. E quando foi isso? Quando é que começou isso? Sim. O contato com o plano espiritual, né? essa noção da espiritualidade se deu desde que o homem é homem, na verdade, né? Desde os tempos mais primórdios. E o homem foi, à medida que o homem foi evoluindo em termos de inteligência, ele foi percebendo mais esses contatos com a espiritualidade. A gente tem vários relatos, né? Por exemplo, a civilização egípcia, né? Eles tinham muito contato com a espiritualidade, era uma coisa mais fechada, mais mística, né? E até os dias de hoje, até que no momento, né, que é o foco, no século XIX, a partir de 1850, começou na França um burburinho maior, né, que era as conhecidas e as famosas mesas girantes, né, que foi um momento que a espiritualidade utilizou para chamar a atenção dos homens, né, para o que estava acontecendo, para essa transformação que deveria acontecer, que era a chegada do Consolador prometido na Terra, que nós chamamos de doutrina espírita. Então, mais ou menos 170 anos atrás, quase 200 anos já. Exatamente. De doutrina, assim, mais... Sim. O Kardec escreveu seu primeiro livro em 1857, que foi o Livro dos Espíritos, né? Então, aí a gente tem 201 anos desse lançamento, né? Mas, realmente, esse trabalho dele começou por volta de 1850. 1850, ok. Luiz, o que você tem a acrescentar desse início, dessa história da doutrina espírita no planeta Terra? A doutrina espírita tem o seu marco, como já foi citado pelo Jaime, na publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Mas os espíritos, chamando a atenção para a realidade do mundo espiritual, passaram a produzir fenômenos físicos na América do Norte, principalmente Hydesville, que é um condado que pertence ao estado de Nova York, na Europa inteira, na Itália, na França, na Alemanha. Mas naquele momento, o principal berço cultural da humanidade, a superpotência cultural da época, era a França. Dizia-se à época que era preferível ser conhecido em Paris e ignorado no resto do mundo, do que conhecido no resto do mundo e ignorado em Paris. Para uma doutrina ter força e ser aceita no mundo inteiro, precisava começar ali, na França. Daí foi escolhido este professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo muito conhecido, discípulo de Henrique Pestalozzi, que já havia publicado diversas obras de sua própria lavra, e quando ele compreendeu a realidade do fenômeno espírita e prestou esse serviço à humanidade de codificar a doutrina espírita, para não confundir a obra que vinha dele próprio com a obra que veio dos espíritos, ele preferiu adotar um pseudônimo. Allan Kardec é o pseudônimo do professor Hippolyte. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica e espiritualista com aberturas à investigação científica e com consequências religiosas, que tem os seus fundamentos centrados em 5 princípios. O primeiro, a crença em Deus. Não é possível qualquer doutrina religiosa existir sem a crença em Deus. A segunda, crença na imortalidade da alma. A terceira, na reencarnação.
que vem as múltiplas existências, posteriormente poderemos abordar um pouco mais. Na comunicabilidade dos espíritos, que para nós é através do instrumento da mediunidade, um ramo de atividade extremamente importante dentro da doutrina espírita. E por último, a pluralidade das existências. Há muitos mundos habitados em todo o universo. A Terra não é o único local onde os seres criados por Deus se desenvolvem para rumo à perfeição. Em síntese, a doutrina espírita é isso. Muito bem, Luiz. Muito obrigado. Bela explicação, bastante expressiva para quem, como eu, mortais leigos no assunto. Nós vamos falar muito mais sobre essa doutrina, você com o Jaime, com a Geralda. Para a gente finalizar essa parte dos questionamentos. A doutrina espírita, o espiritismo, está no planeta inteiro ou está só Europa e América Latina? Eu acho que lá no Oriente se fala pouco da doutrina espírita. Eu estou enganado, Geralda? Olha, a doutrina espírita, que assim, como verdade, ela se espalhou no mundo como um todo, né? Mas eu não sei se o Jaime tem algum número assim de casas no Oriente Médio, eu não sei. Mas na verdade tem. Onde tem brasileiro, acaba tendo doutrina espírita, né? É importante a gente trazer isso. Desculpa, Geraldo. Não, pode falar. Mas assim, a doutrina espírita ela veio para o Brasil e aqui ela ao contrário de outros lugares, ela teve uma força muito grande, né? Ela iniciou na Bahia, né, e foi se espalhando, depois Rio de Janeiro, enquanto ainda era a capital do Império. Te interromper. Pode falar? Podemos dizer, e o Luiz pode ajudar também, claro, nessa questão, o Brasil talvez é um dos países mais adeptos à doutrina espírita? Cerca de 75% dos espíritas no mundo estão no Brasil. No Brasil? E quase todo o desenvolvimento da doutrina fora do Brasil decorre muito da presença e da difusão feita por brasileiros. Mas que também estão sendo incorporadas por nativos daquelas localidades. Estados Unidos, por exemplo, América Central inteira, a Argentina tem muito espírita lá, o mundo inteiro, mas principalmente no Ocidente. O Oriente tem muito mais ligações com aquelas doutrinas filosóficas, religiosas da antiguidade, como o brahmanismo, como o próprio judaísmo, da onde veio o catolicismo, e também com o confucionismo, o budismo, o hinduísmo e assim por diante. Que aceitam a reencarnação. Há poucos cristãos no Oriente, mas existem também. Existem, com certeza. O Jaime ia completar. O Oriente, esse Oriente mais extremo, ele já tem essa noção da reencarnação nas suas crenças, né? Mais reforçada, né? No Oriente Médio, por incrível que pareça, e como eu falei, os brasileiros acabam plantando essas sementes. Tem um grupo de brasileiros que foram trabalhar em Dubai, né? Eles acabaram montando uma reunião de pessoas que simpatizavam pela doutrina, né? E se estabelecendo. Então acho que em muitos países acabam acontecendo isso, né? De brasileiros que vão, e os nativos acabam, como o Luiz falou, né? Assumindo, né? Expandindo também aí a doutrina pelo mundo afora. Que bom, que importante que nós brasileiros temos essa participação expressiva nessa questão. Sim. Não é isso? E Geralda, você que acolhe lá tantas crianças e também adultos, toda criança gosta de uma pizza. Você gosta de pizza? Gosto. Bastante. Tenho certeza que o Luiz e o Jaime também são fãs de uma pizza. Quer comer uma pizza boa? Vai lá na Padaria Avenida. Tem lá um pizzaiolo sensacional, que é o Alessandro e toda a sua equipe. Não só a pizza, mas as meninas lá da padaria montam uma massa do jeito que você quiser na hora. Viu, Luiz? Você chega lá e fala, eu quero comer um cannelloni, quero comer uma lasanha, ou uma própria pizza, conhece, ou com aquele recheio. É feito tudo na hora, quentinho.
material, produtos de primeira qualidade e um espaço maravilhoso para você sentar e comer sua pizza. Tá? Tem um espaço bacana, com a televisão de tela plana, espaço agradável, arejado, né? E a Pizzaria Avenida, a Padaria Avenida é tudo de bom, inclusive a pizza de lá. Padaria Avenida está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascalho. Daqui a pouco tem o terceiro bloco e aí nós vamos fazer a pergunta que todo mundo gostaria de fazer para o pessoal da doutrina espírita. Aguarde, daqui a pouquinho tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Como parte do programa Lidera, a Prefeitura realizou no dia 24 o Fórum Futuro do Trabalho e seus desafios. O evento aconteceu na Fundação Dom Cabral, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses. A Prefeitura vem trazendo esse fórum para dentro da Fundação Dom Cabral, que é uma academia de negócios, para discutir o futuro do trabalho e suas implicações. A gente teve aqui lideranças de todos os setores, principalmente da rede de educação municipal, para que elas também possam ser multiplicadoras deste conceito, deste conhecimento, dentro do seu ambiente de trabalho. O Fórum promove o diálogo com a sociedade sobre as implicações dos avanços tecnológicos nas relações trabalhistas e no futuro do trabalhador. Durante o evento, foram discutidos os seguintes temas: panorama das transformações das relações trabalhistas e suas implicações no futuro do trabalho e legislação atual do trabalho, a necessidade de sua modernização, bem como a avaliação dos riscos de exclusão de pessoas à margem da Revolução 4.0. A tecnologia, historicamente, ela não desemprega por si, mas sim a falta de capacitação. Mas cabe a cada um de nós entender que o mercado de trabalho muda a partir do momento que a gente consegue consolidar a tecnologia com, claro, o capital intelectual, que é a inteligência. Hoje o indivíduo ele tende a ter 3, 4, 5 trajetórias ocupacionais ao longo da vida dele. Estou participando desse evento para buscar conhecimento, para passar para os jovens que a gente trabalha com eles, para que eles possam realmente conseguir se inserir nesse cenário do mundo atual. Nós parabenizamos a Prefeitura, o seu prefeito, por essa iniciativa, porque realmente é a questão mais estratégica hoje, do ponto de vista social, do ponto de vista público. Com o aparecimento e o desaparecimento de várias atividades, nós precisamos pensar a exclusão e pensar formas de combater essa exclusão, visando com que as pessoas tenham seus direitos elementares e mais fundamentais e sejam cumpridos. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. De volta com Conexão Leão, hoje falando sobre a doutrina espírita. Estamos aqui com 3 entidades diferentes, 3 representantes conhecedores do assunto, estão nos ajudando a esclarecer para você, telespectador, que quando precisar trocar o seu gás, pode procurar o Careca Gás, que é o gás mais barato de Nova Lima, o mais rápido, o mais eficiente, está lá no Careca Gás. Equipe completa para te atender por telefone, para entregar o seu gás rapidinho, para trocar o seu gás. Você escolhe a marca de gás que você quiser. Estão ali na sua tela os telefones do Careca Gás. Tem o WhatsApp, tem o telefone celular, tem o telefone fixo, tem o 0800. Careca Gás, o melhor gás da cidade. A pergunta principal que todo telespectador tem curiosidade de fazer. Vou começar com você, Jane. Existe vida após a morte? Claro. Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas associam o espírita único capaz de responder ou não, mas se a gente for pensar bem, as doutrinas cristãs, as religiões cristãs, elas acreditam na vida após a morte, né?
a diferença é que algumas acreditam que você está destinado eternamente a um paraíso ou um inferno, outras que você vai dormir esperando um retorno do Messias. Mas a doutrina espírita, ela entende que a nossa possibilidade de evolução, né, ela é constante, né? E então a gente não consegue conceber Deus sendo um ser infinitamente bom e justo, né, que não pudesse, que pudesse simplesmente a gente ter uma existência e nesse curto período de 80 anos a gente atingir uma perfeição angelical, né? Então por isso a gente entende que a vida sim continua, né? E nesse processo eu acho que a gente vai discorrer também sobre a reencarnação, que aí sim, né, a doutrina espírita ela passa a abranger outros entendimentos além das religiões. Mas a princípio, né, e é um dos princípios da doutrina espírita, é essa existência do plano espiritual, né, da vida após a morte e da possibilidade de comunicação com quem está do lado de lá também. Tudo bem, nós vamos falar mais, inclusive, sobre a reencarnação daqui a pouquinho, mas deixa eu perguntar para o Luiz. Ô Luiz, por que vocês espíritas, a sua entidade, as demais entidades, em geral, por que vocês têm a certeza que existe outra vida após a nossa morte física? Primeiro, a certeza vem que está lá no próprio Evangelho, quando Jesus comunicou aos seus discípulos que em breve partiria. Ele disse: eu vou para onde agora vós não podeis ir, mas prepararei para que depois, onde eu estiver, vós também estejais. Só que a doutrina espírita tem um lado prático que nos demonstra isso todos os dias através das reuniões mediúnicas, que são os espíritos que se manifestam, trazem mensagens, trazem consolação, nos mostrando o que é que está acontecendo com eles do lado de lá. Dizem: quando eu estava aí, eu fiz isso, fiz aquilo, pratiquei isso, pratiquei aquilo, olha o que aconteceu comigo do lado de cá, de bom ou de ruim, conforme a minha vida foi digna ou foi desequilibrada. Essa é uma prática presente em todos os dias na Casa Espírita, através das reuniões mediúnicas. Daí não é apenas uma crença, é uma realidade objetiva no dia a dia da atividade da Casa Espírita. Ok, muito obrigado, Luiz, por sua brilhante explanação, explicação. Ô Geralda, quando a pessoa quer encontrar alguém querido que já faleceu, ela consegue esse encontro? Ela consegue... Como é que funciona isso aí? Ela vai numa reunião, ela pede para encontrar, ela é atendida ou não é, ou nós não temos esse poder? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque acontece bastante. Muitas pessoas acham que porque o ente desencarnou e ela vai conseguir ter esse contato, né? Mas a gente sempre fala na doutrina, e acho que é o Chico falava isso, né, Jaime? Que o telefone toca de lá para cá. Porque a gente não sabe, não tem ideia de como está essa pessoa no outro plano, no plano espiritual. A gente não sabe se ela está em condições de manter esse contato, porque o despertar, né, então é de lá para cá. É de lá para cá. Não adianta quem está do lado de lá que vai escolher com quem ele vai contactar aqui, é isso? É o momento que se ele está preparado ou não para esse contato. Se ele tem um preparo espiritual para ter esse contato. Porque, como o Jaime falou, muitos acreditam que vão dormir, muitos desencarnam doentes, acidentes difíceis. Então, como muitos viram no filme Nosso Lar, existem hospitais no plano espiritual. Então, um ente querido nosso pode estar no plano espiritual recuperando. Então, esse ente querido não tem condições de contactar fazer conosco. o contato. Então, quando chega um irmão na casa espírita triste, querendo notícias do seu familiar, o que a gente orienta a pessoa é a fazer prece, né? Fazer prece
por esse irmão que desencarnou, fazer prece por ela também e ficar tranquilo. E uma coisa também que a gente sempre diz, para não ficar pedindo ajuda para quem desencarnou, porque não é porque a pessoa desencarnou que ela está em condições de ajudar. Né? Então sempre a gente orienta a pessoa a manter essa tranquilidade, a fazer a prece, a, né, fazer prece por ela e por o outro, porque muitas religiões alegam que se a pessoa desencarnou, que não precisa fazer prece por ela, mas sim, acreditamos que como a gente acredita na continuidade da vida, precisamos sim continuar a fazer prece por essa pessoa. Né? E quando for um momento, vai acontecer esse encontro. Né? E esse encontro pode se dar através de um sonho. Né? Mas muitas vezes, quando a gente tem esse encontro com esse ente querido, isso é algo tão forte que a nossa mente não consegue, não dá conta de captar. Então, quando a gente volta para o corpo físico, a gente sente aquela sensação boa, às vezes o coração para de doer, aquela saudade vai diminuindo, por causa desses encontros que a gente tem, muitas vezes a gente não lembra. Não lembra disso. Não lembra. Muito bem, Geralda. Muito obrigado também a seu esclarecimento. Ô, Jaime. Sim. Mas e aí? Vem de lá para cá. Quem é que é escolhido? Quem é que tem esse poder? O Zé Raimundo tem ou não tem esse poder? O Luiz tem ou não tem esse poder? Como é que funciona essa história? Certo, então. Quem são os escolhidos? Sim, nós temos, para nós espíritas, que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E quando a gente entende que essa consolação, ela se dá em vários aspectos, o esclarecimento, e um dos aspectos, né, que traz mais pessoas às casas espíritas é justamente a perda de alguém. Né? Quando nós entendemos, sim, a doutrina espírita acredita que a vida continua. Esse é um ponto que a gente já discutiu aqui. O segundo ponto, a gente entende que essa pessoa que desencarnou, ela não está eternamente separada no paraíso ou no céu eterno, no inferno eterno. Ou seja, então a possibilidade do reencontro é possível. Né? E em relação à possibilidade, voltando à pergunta que você disse, é fundamental a gente entender o seguinte: existe sim a questão do merecimento, o merecimento de quem quer se comunicar do lado de lá e de quem vai receber daqui. Segundo, o impacto que isso vai causar na vida da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa ela vai ficar mais deprimida, né, do que vai consolar. Né? E o segundo, a gente sabe que tudo está na mão de Deus. Né? Então tem coisas que a gente não consegue muitas vezes entender que aquele é o momento, que é o momento certo. Então a gente entende que aos poucos, à medida que as coisas vão se ajustando, da condição do espírito comunicante de poder se afinizar e estar em condições físicas, emocionais, né? Emocionais e psicológicas, né? Para dar uma manifestação. Então são vários fatores que a gente tem que entender. E principalmente, né, eu acho que essa é uma mensagem boa, aproveitando a oportunidade do programa, de todos nós entendermos que a separação não é eterna, é dolorosa sim. Né? Quando a gente vê algum parente partir de uma viagem que vai demorar muito tempo, a gente já fica com aquela saudade antecipada, né? A gente sabe que vai demorar para revê-lo. Né? E nós espíritas, né, a gente encara essa separação muitas vezes assim. Uma coisa natural. Uma coisa natural, né? E que o reencontro, com certeza, entre espíritos que têm laços fortes de amor, de carinho, vai acontecer. Né? Então, vou direto para o Luiz. Luiz, então eu devo acreditar, nós todos devemos acreditar, que um dia nós vamos reencontrar os nossos entes queridos que já se foram. É isso? Sim. Quando corpo morre, só o corpo morre. A memória permanece. O espírito imortal continua lembrando da sua existência, dos entes queridos, dos seus afetos, das pessoas que eles gostavam e anseiam lá no mundo espiritual pelo reencontro. O que é mais comum acontecer é que nós aqui, que vivemos no plano material, que estamos na vida encarnados, nós muitas vezes, por uma soberba que manifestamos através dos milênios, achamos que tudo está em função do ser humano.
o nosso ente querido que desencarnou tem tarefas no mundo espiritual, prossegue na sua evolução do mundo espiritual como ele estava evoluindo aqui. Então pode ser que ele nesse momento não possa vir prestar uma comunicação para nós. E se ele puder vir, precisará encontrar um médium adequado para poder servir de instrumento para que ele se manifeste. Daí, conjugar essas coisas com uma quantidade imensa de pessoas querendo manter esse contato, nem sempre é possível. Qual é a melhor postura? Acalmar o nosso coração, orar pelo ente que partiu e termos a certeza que vamos nos encontrar sim. E que esse encontro será tão melhor, tão mais agradável, quanto mais houvermos nos dedicados à tarefa de amor, porque poderemos nos encontrar num padrão de qualidade mental superior, construído pela prática boa além da vida, e prosseguir nos laços afetivos do lado de lá, numa condição mais leve para o espírito. Muito bem, muito interessante a colocação dos três. Para a gente encerrar esse bloco, pergunta que quase todo mundo que está nos assistindo também quer fazer, viu, Geralda? Nós devemos ter medo da morte ou não? Não, não devemos. Mas lembrando um querido companheiro que até desencarnou há pouco, o Richard Simonetti, ele, num dos seus livros, ele fala que para bem morrer tem que bem viver. Que vem falar para a gente desse preparo que a gente tem que fazer na vida, né? Porque vivendo tranquilamente, cumprindo as nossas tarefas, as nossas responsabilidades com os nossos familiares, com as pessoas que a gente convive, não tem por que temer, né, a morte. Até porque a morte o que vai morrer é só o corpo físico, né? A morte nada mais é do que uma mudança de plano. Então, quando a gente desencarna, a gente continua tendo os mesmos gostos, né? Vamos querer ter as mesmas companhias. Então, desde agora, é só a gente já procurar somente as coisas boas, né? O lado bom das coisas boas, trabalhar a nossa mente no bem, no amor, no belo. É isso. Ô Jaime, sim, essa sequência, conforme disse a Geralda, no plano superior, podemos dizer, ou no plano celestial, espiritual, e eu erradamente, muitas vezes nas minhas matérias de jornal, coloco plano celestial. É uma sequência. O espírito, lá, depois de desencarnado, ele lembra da vida que ele tinha aqui? Como é que é? Ou esquece, começa uma nova etapa na vida? Explica isso pra gente um pouquinho. Sim, no plano espiritual, quando a gente deixa o nosso corpo físico, nós continuamos a nossa vida, né? E carregamos toda a bagagem, porque não justificaria você vir para a Terra, sofrer, amar, se enriquecer, ter aprendizado, viver na pobreza e não levar para o plano, não conservar dessas experiências, né, nada, né? Então é um constante aprendizado, né? E esse aprendizado, quando a gente vai para o plano espiritual, esse período que a gente fala, a partir do momento que nós morremos e antes de nascer de novo, a gente chama de erraticidade. É esse prazo que a gente fica no plano espiritual. Então, lá é o momento da gente refletir, né? Refletir sobre a nossa vida aqui mesmo, a nossa existência, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado, e se programar, né, para uma próxima existência, que a gente possa corrigir cada vez mais as dificuldades, né, e utilizar as virtudes conquistadas também, né, em prol do próximo, né? Então, da mesma forma como a gente tem as nossas tarefas voluntárias aqui, lá continua e muito mais forte, né? Porque a gente já não tem a gente não tem as necessidades da carne, muitas vezes, né? Quando você consegue ter um desenlace, né? O principal, o Zé Raimundo, a gente entendeu o seguinte, né? Essa frase que eu acho interessante, que da vida a gente não leva o que a gente tem, a gente leva o que a gente é, né? E essa é a essência que acho que vai ditar essa continuidade, né? Para fechar esse bloco, Luiz, lá no plano superior,
se eu posso chamar assim. É todo mundo igual? Não. Tem superioridade, inferioridade? Tem o melhor e tem o pior? Conta pra gente. Os ascendentes que presidem o mundo espiritual são ascendentes de ordem espiritual, de ordem moral. Perante a Suprema Justiça, todos fruímos dos mesmos direitos. Entretanto, achar-nos-emos distanciados uns dos outros pela conduta individual diante da vida. Quando Jesus estava ainda na fase de treinamento dos discípulos, certa feita, Pedro perguntou a Jesus: quando se dará o reino dos céus na terra? Ao que Jesus respondeu: olhe e não verá ele chegar, escute e não ouvirá ele chegar. Porque o reino dos céus, ninguém dirá, está aqui ou está ali, porque o reino dos céus está dentro de nós. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade missionária de Chico Xavier, nos disse: atrevemo-nos a acrescentar ao ensino do Divino Mestre o inferno também. Porque o céu e o inferno que vamos viver do lado de lá depende de nós. Somos livres para criar asas e voar, ou para cortar as próprias pernas e rastejar. Seremos invariavelmente o herdeiro de nós mesmos, de bom e de mal. Muito bem, Luiz, muito bem, Jaime e também a nossa Geralda. E quem gosta de tomar um cafezinho gostoso, com aquele pão quentinho, hein, Luiz? Pois é. Você chega na Padaria Avenida, viu, Jaime? É aquele cheirinho agradabilíssimo do pão quentinho a toda hora, um bolo da melhor qualidade. Você escolhe o sabor de bolo que você quer: bolo de laranja, bolo formigueiro, o bolo de chocolate, o mesclado, o bolo que você quiser, e essas outras guloseimas maravilhosas. Está tudo na Padaria Avenida, está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, ali próximo da subida do Cascalho. Vocês estão ali no centro, sabe onde é que é, chega fácil lá. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco tem um último bloco, nós vamos falar um pouco sobre a reencarnação, falar um pouco sobre o grande mestre Chico Xavier, que já foi citado aqui algumas vezes. Daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Como parte do programa Lidera, a Prefeitura realizou no dia 24 o Fórum Futuro do Trabalho e seus desafios. O evento aconteceu na Fundação Dom Cabral, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses. A Prefeitura vem trazendo esse fórum para dentro da Fundação Dom Cabral, que é uma academia de negócios, para discutir o futuro do trabalho e suas implicações. A gente teve aqui lideranças de todos os setores, principalmente da rede de educação municipal, para que elas também possam ser multiplicadoras deste conceito, deste conhecimento, dentro do seu ambiente de trabalho. O Fórum promove o diálogo com a sociedade sobre as implicações dos avanços tecnológicos nas relações trabalhistas e no futuro do trabalhador. Durante o evento, foram discutidos os seguintes temas: panorama das transformações das relações trabalhistas e suas implicações no futuro do trabalho e legislação atual do trabalho, a necessidade de sua modernização, bem como a avaliação dos riscos de exclusão de pessoas à margem da Revolução 4.0. A tecnologia, historicamente, ela não desemprega por si, mas sim a falta de capacitação. Mas cabe a cada um de nós entender que o mercado de trabalho muda a partir do momento que a gente consegue consolidar a tecnologia com, claro, o capital intelectual, que é a inteligência. Hoje o indivíduo ele tende a ter 3, 4, 5 trajetórias ocupacionais ao longo da vida dele. Estou participando desse evento para buscar conhecimento, para passar para os jovens que a gente trabalha com eles, para que eles possam realmente conseguir se inserir nesse cenário do mundo atual. Nós parabenizamos a Prefeitura, o seu prefeito, por essa iniciativa, porque realmente é a questão mais estratégica hoje, do ponto de vista social, do ponto de vista público,
com o aparecimento e o desaparecimento de várias atividades, nós precisamos pensar a exclusão e pensar formas de combater essa exclusão, visando com que as pessoas tenham seus direitos elementares e mais fundamentais e sejam cumpridos. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Chegamos ao último bloco do Conexão Leão, conversando hoje com o pessoal da doutrina espírita, kardecista e doutrina espírita. Se você estiver precisando de um gás rapidinho, agora, nesse momento, é só olhar para a tela e ligar para o Careca Gás. Ele vai entregar o seu gás rapidinho. O motoqueiro vai entregar, ele mesmo, Careca, pau para toda a obra, viu? Precisou do gás, é só ligar para esses telefones que estão ali na tela. Tem o telefone fixo, tem o 0800 se você preferir, e tem o telefone do WhatsApp. Careca Gás, o mais rápido e eficiente de Nova Lima e região. Luiz, e a reencarnação? Existe a reencarnação? Como é que é o caminho para reencarnar? Ok, em primeiro lugar, é a única forma de compreendermos a divindade soberanamente justa e bom, que não dá a um o que nega a outro, para compreendermos a diversidade de aptidões, de personalidades no mundo. A reencarnação existe, sim. Qual é o fundamento essencial da reencarnação? Todos fomos criados pela divindade para chegarmos à perfeição, que já existe em estado potencial dentro de nós, mas para que tenhamos o mérito desta perfeição que já está dentro de nós, a divindade nos outorgou a responsabilidade de aprender a exteriorizar essa perfeição, para que tenhamos então o mérito dela. Como uma única existência é absolutamente insuficiente para que transitemos da nossa condição inicial de simples ignorantes à perfeição, onde seremos simples e sábios, precisaremos de múltiplas reencarnações. A cada reencarnação eu vou avançando mais um pouco até chegar à perfeição. E há uma lógica fundamental nisso também. O avanço é sempre progressivo. Nós nunca regressamos. Entretanto, para chegarmos a essa perfeição, vai depender do esforço nosso. Uns poderão chegar mais rápido, conforme se esforcem mais, outros levarem mais tempo. E é um aspecto interessante que das grandes religiões do mundo, só os ramos católico e protestante do cristianismo são não reencarnacionistas. Aliás, até o ano 553 depois de Cristo, a reencarnação fazia parte da crença do cristianismo primitivo. Somente a partir deste ano, podem verificar na história isso, pela primeira vez a reencarnação foi considerada uma heresia. Mas é, na verdade, uma bênção, um recurso da divindade para que cheguemos à perfeição. A reencarnação é uma realidade objetiva na doutrina espírita, porque é uma realidade humana. Ô Jaime, sim. E esta reencarnação? Quando o espírito reencarna no outro corpo, para uma outra vida na Terra, é outra pessoa diferente, o espírito ele não tem a lembrança do passado. Como é que funciona essa? Essa é uma dúvida que o telespectador tem muito grande. Explica pra gente aí. Sim. Então, o espírito, nós, na verdade, todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos a bênção do esquecimento. Né? A gente entende que o esquecimento do passado, para nós, muitos acham assim, mas se eu tivesse tido várias vidas, por que eu não me lembro dessas vidas? Né? E assim, a gente entende que no grau evolutivo que nós estamos, talvez a gente lembrar que em outra encarnação nós maltratamos o nosso vizinho, ou ele lembrar que nós maltratamos ele,
enfim, nós sabemos das nossas desavenças com os nossos filhos, né, de outras encarnações, como isso seria difícil para a gente recomeçar, ter um novo começo, né, poder reatar, fazer por esses companheiros que nós estamos em dívidas com eles, fazer o bem que precisamos para reajustar as nossas dívidas, né? Então a gente guarda algumas lembranças, mas no sentido de ter tendências, por exemplo, para a arte, né? Algumas conquistas que a gente já tem. Tem pessoas que já nascem com um senso de justiça, tem pessoas que já nascem com uma vocação para a caridade maior, tem outras que já nascem mais reticentes, né? Enfim, a gente sabe que essas diferenças, como o Luiz bem disse, né? Nós somos diferentes, né? E essas diferenças elas só podem ser compreendidas a partir do momento que a gente entender que tivemos uma longa jornada por trás que nos permitiu que a gente aprendesse determinados assuntos, né? E outros ainda precisam aprender, né? E essa nossa conversa aqui, por exemplo, né? A conversa que nós tivemos inclusive antes, é uma forma. Talvez o Luiz tenha um conhecimento melhor ou tenha uma forma de ser melhor em determinados aspectos da vida e vai me complementar com isso. Às vezes, em outro momento, eu vou poder dar a mão para ele em determinados assuntos. E é justamente esse o objetivo principal da reencarnação. Da gente, nesse conflito, né, nesse convívio, a gente poder aprender e ensinar, né? O que está em cima, dando a mão que está no que está mais abaixo, e logo eu vou precisar da mão do de cima, e assim nós vamos nos ajudando, enquanto coletividade, né, seguir, né, para os próximos passos. Muito bem, muito obrigado, Jaime, por a sua colocação. Ô, Geralda, nós falamos aqui da doutrina espírita, e ele foi citado por todos nós quatro, o grande mestre mineiro aqui de Pedro Leopoldo, que viveu depois em Uberaba, ficou famoso mundialmente, que é o nosso querido Chico Xavier, que já desencarnou já há mais de 20 anos, né? Não, em 2002. 2002. Ele virou uma autoridade mundial, mas o grande momento da doutrina espírita veio após a minha modesta visão e opinião, após o filme Nosso Lar. Foi um filme muito bem produzido, teve uma produção cooperada de Brasil com França, com Estados Unidos, por isso o filme é tão bem feito, tão bem elaborado, mas o tema do filme foi escrito pelo Chico Xavier, através da história do André Luiz. Eu gostaria que vocês três falassem um pouco do filme, que na realidade relata o livro do Chico Xavier, e dessa história das cartas do André Luiz para o Chico Xavier. Fala um pouco do Chico, da crença dele, das cartas que ele recebia. Explica pra gente isso. Sim. Olha, o Chico é um espírito assim missionário, né? Um grande trabalhador na seara do Cristo. Foi uma pessoa que tinha aquela aura, né? Aquela aura positiva, fez esse trabalho grandioso. Desde menino? Desde menino, psicografia de mais de 430 livros, né? Muito livro, muito material muito importante. E ele sempre dizia desse contato dele com a espiritualidade desde novinho, né? Que era uma coisa que ele nunca ia negar, que muitos falavam que ele estava copiando ideias de outros autores, mas o crédito era todo para os espíritos, né? Você falou do livro, do filme Nosso Lar, mas a doutrina, ela se manifestou e apareceu muito no Brasil a partir mesmo da psicografia do Chico, né? Mesmo quando ele começou a psicografar. Lembrando que o primeiro livro foi o Parnaso de Além Túmulo, né? Um livro muito bonito de contos, poesia, né? Que reúne ali obras assim, de vários poetas, muitos poetas. Mas o filme Nosso Lar foi muito impactante. Foi um marco, né? Foi muito importante para as pessoas conhecerem um pouco mais da obra de André Luiz, né? Porque
quem quer conhecer a vida no mundo espiritual, saber como é a vida do outro lado, tem que ler André Luiz. Né? Lembrando que Nosso Lar, só o primeiro livro, tem vários livros tratando de vários assuntos, né? Mas Nosso Lar, realmente ele foi muito, muito bem feito, né? E assim, eu oriento, né, e dou uma ideia legal para quem quiser, né, ler os outros livros também, da série André Luiz. André Luiz. Ô Jaime, falando de André Luiz e de Nosso Lar, claro que o filme tem a sua parte da ficção, né? Foi um filme muito bem feito, conforme nós falamos. E aí? E aquela história do André Luiz, da passagem dele, dos encarnados, né? Da passagem dessa vida para outra? É ficção? É realidade? Ele escolheu o Chico para receber essas informações? Como é que você tem essa visão? Então, a história de André Luiz realmente aconteceu, né? E nessa parte da passagem dele foi bem fiel, né? Eu acredito que retratou bem. O espírito de André Luiz foi um médico, né? Como a gente viu no filme, ele foi um médico e ele tinha uma certa postura e ele acabou desencarnando. Ele foi até acusado de ser suicida, né? E a gente estranha um pouco, mas ele não tirou a própria vida, né? Mas a gente entende que a espiritualidade colocou como um suicídio indireto, que a gente chamaria. Porque ele mesmo sendo médico, ele usava da bebida desregradamente, do cigarro, da alimentação desregrada, né? E isso acabou ocasionando a morte dele, né? Por ser médico, ele deveria conhecer os malefícios, né, desses exageros, né? Então, por isso, ele ficou muito tempo no que a gente chama de umbral, né, que é um período, uma perturbação na qual, no plano espiritual, ele ficou nesse conflito, né? Uma coisa que agravou inicialmente foi que ele demorou um pouco a lembrar de Deus, né? E acho que isso é fundamental, esse exemplo é fundamental para nós, né? Quando a gente falou antes e continuamos falando, a nossa jornada aqui na Terra é uma preparação, né, para o nosso desencarne. Então, quanto mais nesse processo da vida a gente tem a oportunidade de perdoar, né, de fazer o bem, né, de nos desapegar das questões materiais e não assim, de uma forma assim, não preciso mais disso, né? Mas realmente a gente precisa da matéria sim, mas não ser escravo dela. Acho que isso é fundamental. Então, nessa volta de André Luiz para o plano espiritual, nesse desencarne, quando ele teve a lembrança de Deus de alguma forma, de uma oração que a mãe havia ensinado, aí sim ele consegue perceber a ajuda que estava lá a todo momento, né? Isso que é o bonito, né? Como a nossa mente ela nos sintoniza, né? Uma ajuda que está o tempo todo. Deus está por nós o tempo todo, né? Normalmente nós que temos essa dificuldade de perceber essa ajuda vindo, né? Através de um amigo, através de um pensamento, né? Então essa jornada dele começa. E é interessante como ele vai sendo quebrado, né? As nossas dificuldades. Ele chegou lá, eu sou médico, né? Como a gente aqui na Terra, eu sou médico, tinha aquele orgulho de que não, eu posso ajudar, até para querer ajudar, né? E o primeiro trabalho dele foi na higienização. Ele percebeu que o conhecimento que ele tinha aqui ajudava lá em certos aspectos, mas a função dele seria outra. De médico, ele acabou assumindo a função de limpeza, né, que nos dá essa lição que Jesus já nos trouxe da humildade, né, e passa a ser um jornalista, por assim dizer, né, que ele começa a acompanhar com essa missão de narrar para nós as vivências, como a Geralda bem lembrou. Se você quer saber o que é o plano espiritual, como é viver lá, é ver essa sequência. Né? A sequência do André Luiz. Isso. Só o último detalhe sobre essa escolha de Chico Xavier, essa relação foi feita, na verdade, foi uma escolha, como o Luiz já disse, né, que é necessário ter uma sintonia entre espírito comunicante e o médico que se comunica, né? E um trabalho da envergadura dele tinha que ser por alguém que tivesse disciplina, né? E Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico, já havia dito, né? Nós precisamos de muita disciplina nesse trabalho, né? Chico virava a noite psicografando, né? Ele mesmo doente continuava o trabalho dele, depois ia atender as pessoas também no centro espírita, ou seja, não é um trabalho para qualquer um, né? E o material que André Luiz precisava passar tinha que ser pelas mãos de uma pessoa que tivesse essa capacidade. Muito bem. Deixa eu fazer uma última pergunta. Nosso tempo, infelizmente,
tínhamos que ter mais 10 programas desses para esclarecer tudo, mas vamos ter outras oportunidades. Para encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz. Ô Luiz, existe a cura espiritual? Porque ela é tão falada e tão usada. Devemos acreditar que existe a cura espiritual? Ok. Primeiro, deixe-me só fazer um complemento. Tudo aquilo pelo qual passou André Luiz decorreu dos excessos dele aqui na vida, mas ele teve algo de bom. Foi isso que permitiu que ele recebesse o socorro quando ele se lembrou de Deus e fez a oração que ele já nem se lembrava direito mais, a oração do Pai Nosso. A prece é o mais poderoso instrumento que nos une ao Criador, seja consolo dos aflitos, bálsamo dos que sofrem ou agradecimento dos que entendem. A prece é o recurso divino que sempre nos ajuda a melhorar. Pois bem, quando se fala da cura espiritual, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade missionária de Chico Xavier, nos dá uma informação de extraordinária relevância lá nos anos 50 e que hoje a medicina incorporou no seu tratamento. Nenhuma cura é possível se o paciente não se torna médico de si mesmo. A cura espiritual, ela ajuda a se reequilibrar, porque muitas vezes uma problemática física passa para o corpo espiritual, ou o contrário, do corpo espiritual deságua no corpo físico. Daí o processo de cura deve ser feito tanto no corpo físico como também no plano espiritual. Por isso, a casa espírita bem orientada, nenhuma se diz para aquela pessoa que o procura, deixe o seu tratamento médico e siga a orientação espiritual que está recebendo aqui. Não, seja paciente do seu médico e, complementarmente, a cura espiritual vai te ajudar a se reequilibrar com a vida do ponto de vista psíquico e orgânico mais rapidamente. É uma realidade, mas depende muito da pessoa querer melhorar a si mesmo, porque de que adianta? É como na passagem, quando Jesus curou uma pessoa que estava inválida e lhe disse: vá e não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Não adianta a cura se nós continuamos reincidindo nos erros. Por isso, sim, é realidade a cura espiritual, mas é fundamental a nossa postura ética e digna diante da vida. Muito bem, muito obrigado, Luiz, por essa grande explanação, importante, esclarecedora. Chegamos ao final do Conexão Leão. Geralda, aquela câmera ali, a sua mensagem para o povo que está nos assistindo, o seu agradecimento. O espaço é todo seu. Sim. Eu trouxe uns livros aqui. São os livros da doutrina, né, que a gente chama de Pentateuco Kardeciano. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns. Sim. Céu e Inferno. A Gênese. E esse último aqui foi lançado após o desencarne de Kardec, Obras Póstumas. Todos eles são a base da nossa querida doutrina espírita. Então, quem quiser aprender, compreender um pouco mais da doutrina, só adquirir esses livros. Encontra-se em qualquer livraria? Isso. Inclusive, lá no Paulo de Tarso, a gente tem uma livraria, né? Que fica aberta geralmente de terça a sexta-feira, no período da tarde, mas todas as nossas reuniões no sábado depois das 17 horas, no domingo após a reunião das 19h30, a gente tem, né, a livraria. Temos também Clube do Livro, para quem quiser conhecer mais os livros, né? E que eu queria deixar de mensagem é que assim, tudo aquilo que é bom para a gente tem que passar para frente, né? E, para mim, a doutrina espírita fez toda a diferença.
Em 2001, no final do ano 2000, eu estava sentindo um vazio muito grande assim no meu coração. E recebi o convite numa feira do livro espírita, que inclusive a nossa casa faz todo ano. Recebi um convite para poder conhecer a casa, conhecer a doutrina espírita. E quando eu fui à casa espírita a primeira vez, eu senti ali um conforto tão grande, uma energia tão boa. E acho que para todos aqueles que estão sentindo também um vazio, acho que tem que procurar um caminho, né? E a Casa Espírita está de portas abertas para quem quiser ir lá, conhecer, né? Participar de alguma reunião. E aí eu queria dar tempo de ler uma mensagem pequenininha. Pode ler, né? Esteja à vontade. Inclusive eu trouxe umas mensagens aqui que eu vou te passar. Aqui, ó. Muito obrigado. Nada. Aí, essa mensagem, ela tá no prefácio do livro Nosso Lar, né? Foi muito falado, né? Mas é um pedacinho pequenininho, né? Não é ele todo, não. Quando o André Luiz começa a falar sobre a vida, né? E é um prefácio, assim, intenso, que a gente percebe como o André Luiz estava... Porque ele estava na verdadeira vida, né? Então, a gente sente na escrita dele como que ele estava, assim, realmente maravilhado com a situação, né? Então, vamos lá. A vida não cessa. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Obrigada pela oportunidade, obrigada. Obrigado você, Geralda, pela sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente para esse papo agradável, interessante, esclarecedor. Deus te abençoe. Abençoe você também. Nosso querido Jaime, lá da Casa André Luiz. Estamos falando muito do André Luiz. Muito obrigado também por sua participação, por sua disponibilidade, seu esclarecimento fantástico. Olhando para aquela câmera, sua mensagem para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo agora. Com certeza. A gente não pode perder a oportunidade de um momento como esse, essa oportunidade que nos foi dada de falar ao público de Nova Lima e, enfim, de todos os lugares, sobre a doutrina espírita. E isso é muito feliz para nós. Todos nós carregamos as nossas dificuldades, os nossos erros, e todos nós, né, buscamos de uma forma ou outra uma vida melhor. Então, a mensagem que eu acho que é fundamental a gente passar é que a gente não perca tempo com discussões, né? Não perca tempo com falta de perdoar, né? Às vezes a gente entende, a gente vê isso na doutrina espírita, o quanto é penoso para um espírito que passa para o lado de lá sem poder perdoar alguém que precisa, né? Então, se você está assistindo, acho que esse é o ponto-chave, né? Nós não estamos falando nada diferente do que Jesus já nos trouxe há 2000 anos ou mais, né? Perdoa seu irmão enquanto você está caminhando com ele. Acho que isso é fundamental a gente ter isso no nosso coração. E se a doutrina espírita nos promove essa melhoria da nossa vida, né, vamos colocar isso como a meta, né? A gente tem que ter essa meta. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de dizer que a Casa Espírita André Luiz também está aberta nos dias que quiserem. Quem não se sentir à vontade, porque às vezes as pessoas perguntam: mas para eu vir aqui eu tenho que deixar de ir em outra religião que eu já sigo? Claro que não. Você pode ir, frequentar a doutrina espírita, ter os conhecimentos que você quiser e continuar indo à sua missa, ao seu culto. Isso não importa, né? O importa é que você saia de lá melhor do que entrou. Essa é a missão, né, de todo espírita, de todo trabalhador na seara espírita que se propõe alguma tarefa, né? Então a casa funciona, as reuniões públicas abertas ao público funcionam às segundas-feiras às 19 horas, a partir das 19 horas. Quinta-feira nós temos uma reunião pública também, 19h30, e aos domingos às 19 horas também, né? Eu faço esse convite aí, né, para vocês estarem conosco e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez, por sua belíssima participação. Encerrando, você, grande Luiz, desculpa, Jaime. Luiz,
também te agradecendo aí a sua disponibilidade, você que expressa tão bem essa filosofia. A Câmara é sua, o espaço é seu para você passar a sua mensagem positiva para o nosso telespectador. Por toda parte variam os povos, os costumes, as crenças, mas o ser humano é intrinsecamente o mesmo. Todos temos profunda necessidade de paz, um desejo de autorrealização. E nesse mundo tão conturbado da atualidade, o Evangelho do Cristo, como há 2000 anos, continua sendo o referencial seguro para a nossa conduta diante da vida. E Jesus, na última ceia, deixou como legado que ele já deixara em inúmeras passagens anteriores, mas ele deixou um último legado extraordinário ao olhar para os discípulos e lhes dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a tônica também da doutrina espírita. Amarmos uns aos outros. Somos todos membros da família universal. Para além dos laços sanguíneos, somos todos um único povo de Deus e temos a necessidade de tolerar aos outros, pedindo ajuda a Deus para que sejamos também tolerados por outros. Queremos agradecer em nome da Casa Girassol esse honroso convite para falar da doutrina que tanto nos encanta, libertadora de consciências, e convidar para assistir. Temos reunião pública às 19h30, às segundas-feiras, com estudo do Livro dos Espíritos, e na quinta-feira uma reunião pública, sempre um tema evangélico, onde temos também um atendimento fraterno. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra para nós. Obrigado você, Luiz, obrigado Jaime, obrigado Geralda, grande participação, programa gostoso de fazer, interessante. Espero que você, telespectador, tenha gostado, tenha participado, tenha entendido um pouco dessa riqueza de conhecimento que é o pessoal da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, muito obrigado você, telespectador. Semana que vem tem mais Conexão Leão, se Deus quiser. Até a próxima.